eu já vim do Brasil para cá com essa pressão. E quando chegou aí, como é que foi? Quando eu cheguei aqui, imagina, obreiro vindo do Brasil, Fez núcleo, fazia núcleo, fazia reunião e, arrebentava. pô, vai arrebentar e tal. E aqui as igrejas são pequenas. Aham. As igrejas é pequena. Ó, quando a pessoa vê uma foto, até eu vou mostrar daqui a pouco num jornalzinho que botaram na frente da minha casa aqui hoje. Aham. Quando vê fotos de reunião dos Estados Unidos, veio pessoas de várias igrejas reunindo num lugar só para tirar aquelas fotos. E o pastor e o bispo vai falar para você assim, para o obreiro que vai tirar foto, ó, tira numa pose bacana, viu? Para aparecer que tá cheio. Mas aqui É, é tudo as igrejas, tudo pequena. Mas o problema é por causa, a questão é porque a moeda é forte. Então sim. compensa para eles estar abrindo mais sede, mais filiais. R$ 1.000, é isso. Mais filiais. Daí eles vão abrindo as filiais, vai ajuntando ali, 20 pessoas aqui, 30 pessoas ali, 10 pessoas ali, 5 pessoas ali, tudo, e vai desse jeito. Eu lembro, Davi, que no começo a, a minha esposa começou a fazer faxina em casa. E a minha esposa tinha ganhado naquele dia US$ 100. Às vezes a Uhum. pessoa aí no Brasil pensa, ela multiplica pelo real, nossa, ganhou muito dinheiro. Não, não, porque aqui as despesas é tudo em dólar, aluguel é em dólar, a comida é em dólar, a energia elétrica, tudo aqui Falei, em dólar. falei. É. Então não é lá essas coisas. E a minha esposa deu US$ 10 de dízimo. Uhum. O pastor falou para minha esposa: isso não é dízimo. A minha esposa estava sem trabalhar quando a gente chegou aqui. Ela estava indo fazer faxina. A minha esposa falou para o pastor: pastor, o senhor sabe quantos banheiros, quantas privadas eu tive que limpar para me trazer esse dinheiro, esse valor, esse dízimo? O pastor falou: não quero saber. Que limpe mais privadas. Que absurdo, hein, rapaz? Que absurdo. Isso é reflexo da cobrança que eles têm. Sim, Eu acredito que muitos, nem todos os pastores são assim, eu não posso ser injusto. Eu sim, conheci tanto no Brasil como aqui pastores amorosos, sim, pastores que davam um bom testemunho. Eu sim. lembro de uma vez, eu fiz um voto, um pastor falou para mim: Ricardo, não dá tudo. Não dá tudo que vai faltar para teus filhos amanhã. Eu não Sim, esqueço disso. Teve um pastor que falou isso para mim: Ricardo, não dá perfeito. tudo. Se isso que Isso é você verdade. prometeu dar fosse o tudo, não deu tudo. Exatamente. Mas ou muitos, não digo todos, mas muitos, vamos diferenciar, eles, por causa dessa pressão, por causa dessa cobrança, ele vai absorvendo essas malandragens, essas maldades. Isso é maldade, Davi. Com certeza, com Isso, certeza. isso é maldade. Ele está pensando na meta dele, ele está pensando em Sim, ficar bem com o bispo, ficar bem com o regional, ele está pensando em ir para uma igreja maior. Aqui na minha cidade, os pastores chegavam aqui, muitos falavam assim, eu escutava falar, nossa, que fim de mundo eu cheguei. Tanto lugar bom o bispo me mandar, me mandou para esse fim de mundo. Porque já é histórico que o cara não vai arrebentar de jeito nenhum. O cara não uhum, vai entrar, vai sair pastor, o cara não vai arrebentar. E as uhum. pessoas aqui, elas não querem saber da igreja. E isso que eu te perguntar, Ricardo, aproveitando aqui a oportunidade, como é que é a aceitação, eu não digo assim dos brasileiros, porque você está na região de, desculpe, Eu estou perto de Nova York, eu estou no estado de Connecticut. Conérica, né? Então, É, assim, eu queria que entender, porque eu quero agradecer aqui, aproveitar só um minuto para agradecer o Daniel Santos pela ajuda no Superchat. Quero agradecer também aqui ao Felipe Ferraz, também que está no Superchat. Também ele é do Harlem, ele está no Harlem, Nova York também. Tem muita gente nos Estados Unidos acompanhando a live. Quero agradecer os irmãos, amigos aí de Nova York, da Flórida. Tem alguns amigos também que estão acompanhando a gente aqui.
ao vivo e tem outros que vão acompanhar também. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí pela ajuda no Superchat. Agora, eu queria que você pudesse dizer, o Ricardo, porque nos Estados Unidos, inclusive saiu uma coisa interessante, tem uma série na Netflix, Lucifer, o nome da série, né? Eu nunca assisti essa série, mas tem um trecho que jogaram no YouTube onde aparece a placa da Universal e ali é feito uma espécie de sátira, porque o personagem, como se fosse o diabo, né? Na ideia lá da série, ele fala assim, muito interessante, eu sei reconhecer um charlatão quando eu vejo. Eu queria entender como que o povo eu queria entender como que o povo americano, o americano mesmo, o nativo, ele enxerga a instituição universal. Porque o que se passa aqui no Brasil é que o povo americano abraça a universal, que os templos estão abarrotados. Como é que é por aí? Como é que a coisa funciona aí? Ó, aqui funciona completamente diferente do que eles mostram. Completamente diferente. Aqui, Davi, para os inscritos entender, para quem está vendo esse vídeo entender, a Igreja Universal aqui é formada de um tripé. Ela tem o inglês, ela tem a língua portuguesa, o trabalho de língua portuguesa e o trabalho espanhol. Então, são três tipos de pessoas que tem aqui. Os americanos nativos, os brasileiros, também tem os portugueses, cabo-verdianos, mas a maior parte são brasileiros, né? E os latinos, principalmente da América do Sul, os que vêm para a instituição Igreja Universal. Aqui eles dividem o trabalho. Brasileiro que veio, que já vivia, já frequentava a Igreja Universal, frequenta a Igreja Universal aqui. Mas os brasileiros que estão aqui, que já estavam aqui, eles não querem saber da Igreja Universal. Eles não querem de jeito nenhum, eles fogem da Igreja Universal aqui. Eles sabem da fama que a igreja tem. Os hispanos, os latinos, é dividido. Muitos gostam, muitos não gostam, mas às vezes eles chegam a ser até agressivos. Quando você chega com um jornalzinho dele, a igreja pare de sofrer, que é como que a igreja é chamada nos países latinos e até onde tem trabalho da Igreja Universal em espanhol. Pare de sofrer tudo. Não, não quero, não me gusta. Bispo Edir Macedo é um ladrão, e eles às vezes são até agressivos. E os americanos de pele mais morena, os afro-americanos, são os que frequentam a Igreja Universal aqui, das regiões mais pobres. É sempre o trabalho da Igreja Universal é nas regiões mais pobres. Uhum. Quando o americano de pele branca, ele não quer saber da Igreja Universal. Ele não aceita. Pode botar o pastor lá, branco, do olho azul, que fala um inglês perfeito, ele não gosta, ele não aceita. O americano, eu esqueci o termo que se fala em inglês, mas eles chamam de pilantra, de ladrão, de enganador, eles não aceitam. Pode vir a palavra que for, o trabalho que for. Daí os americanos, os afro-americanos, eles têm um pouquinho mais de aceitação, um pouco mais. Mas, geralmente, as igrejas também são pequenas. Em Nova York, tem um pouco mais, um volume maior de pessoa. E, se eu não me engano, na Flórida, tem uma igreja de afro-americano, mas com outro dialeto, é um dialeto africano que tem mais gente, são mais pessoas concentradas naquele lugar. Mas, no geral, o trabalho da Igreja Universal aqui engatinha. Não desenvolve. Só para mostrar para você, Davi, eu fui sair aqui na frente da minha casa, estava com um jornalzinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, opa.
aqui, Novo Templo da Igreja Universal em Orlando, na Flórida. Hum, Quando eu estava na instituição, foi quando eles adquiriram esse templo, uhum. esse salão que ia vir se tornar um templo. Eu lembro que o pastor que estava na igreja onde eu frequentava queria obrigar todos os membros a pegar o envelope, porque a igreja tinha que pagar a despesa daquilo dali. Mas é estranho porque se tão provavelmente se ele estava fazendo isso é porque o templo onde ele estava pregando estava lotado, né? Estava abarrotado, não cabia mais gente ali, né? Tava nada, tava nada. Aqui, quando um bispo, não é diferente do Brasil, mas geralmente no Brasil tem mais pessoas, as igrejas já são cheias. Aqui um bispo vai num lugar, o bispo vai numa igreja, tem que chamar pessoas de mais 10 igrejas para completar todos os lugares ali. Caramba, Eu que lembro que eu lembro que teve essa chamada viagem missionária do Bispo Macedo aqui, que que não acontece muito em tempo. foi no estado de Massachusetts, Sim. a quase 3 horas daqui, se eu não me engano, quase 3 horas o lugar, foi em Boston. Foi gente de todos os lugares para poder encher o teatro. De Nova York, foi todo o estado de Massachusetts inteiro, aqui o estado que eu estou de Connecticut, outros estados para juntar aquilo dali. Então, quando você vê, o trabalho da Igreja Universal nos Estados Unidos é uma farsa. E outra, tinha muito afrodescendente. Tinha muito Uhum. afrodescendente. Só que eu não sei o que falar para eles, para esses americanos, o que ia ter lá, porque meio que eles se decepcionaram com o que eles viram. Muitos deles bravos, falando que foram enganados, meio que convidaram eles para outro tipo de evento. Entendi. Então, eles se sentiram enganados de ter se locomovido da onde eles saíram para chegar lá, era outra coisa. Eles ficaram assim, eu vi vários deles questionando e brigando e achando naquela época eu não entendia muito inglês, mas tudo que deu para entender, e até um outro obreiro que estava comigo, que falava inglês e estava explicando, orientando, eles foram enganados no convite, eles foram. Então, até nisso é uma mentira, é um engano. Sim. Me tira uma dúvida aqui, Ricardo. E o bispo Edir Macedo com uma cara de nojo para aquelas pessoas. Parece que ele estava ali, obrigado, eu vou cumprir uma agenda aqui. Ele mal deu um bom dia, mal deu uma boa tarde, assim, de uma forma horrível, horrível. E o pessoal se sentiu enganado lá, né? O Esses pessoal se americanos. sentiu enganado. Então, quando está falando aqui centenas de pessoas, igual está aqui no jornalzinho, centenas de pessoas, isso é uma mentira. Isso é completamente mentiroso. Pegam pessoas de tudo quanto é lugar, leva para lá, as pessoas vai de ônibus, vai de carro, e daí depois daquilo dali, a igreja está lá fechada, porque não tem, às vezes não tem nem pastor e não tem nem povo. Eu tive a experiência, eu estou falando isso porque eu vivi. Fizeram uma inauguração aqui, o bispo Márcio Carotti. Eu conheço ele. Manda um Eu conheço abraço para ele ele também, também. ele me O ama. Carote, um abraço, Carote. Olha, eu te conheço bem aqui do Brasil, tá mandando um abraço para você e as denúncias vão continuar, tá, Carote? Mas O, conta aí. o Carote que abriu a porta para mim ir embora. O Carote que abriu a porta, que falou que era a serventia da casa para mim sair da instituição. Então, o Márcio Carote, inaugurou uma igreja aqui, numa cidade aqui a 35 minutos daqui. A princípio era para ser de língua portuguesa. Então, fizeram aquele movimento, os brasileiros foram lá e tal, tirou foto e tudo. Dias depois não tinha mais ninguém ali. E a igreja ficou alguns meses vazia, não tinha pessoas, eles também colocaram pastor lá, porque falta pastor aqui nos Estados Unidos. Falta pastor. Eles queriam que o meu filho fosse para o IBURD aqui, para o meu filho ser pastor. Minha esposa falou: não, meu filho não vai.
Deus que me livre. Meu filho não vai. Na época, minha esposa falou: "Não, meu filho não vai". "Não, porque vai ser isso, vai ser bom para ele, vai ser bom para o evangelho". Vai nada. Não sei Daí, Davi, nada. voltando, eu tinha sido transferido, eu pedi transferência da igreja em língua portuguesa e fui para a Universal no inglês, para mim Uhum. aperfeiçoar o meu inglês. Eu tinha que dirigir mais ou menos uns 50 minutos para ir para essa igreja em língua inglesa, e eu comecei a frequentar o inglês. E eu frequentando o inglês, comecei a aprender o inglês e tudo, a melhorar o meu inglês e tudo, e o pastor falou assim: "Ó, eu vou te mandar para o núcleo. Tem um núcleo lá na cidade tal que tá lá fechado lá, não tem nada, vou mandar você para lá. Você fazia reunião na igreja, você sabe trabalhar e tudo, e só que você vai lá fazer inglês". Eu: "Sim, senhor, pastor, sim, senhor, sim, senhor". E eu fui para lá e comecei a trabalhar com americanos lá. E comecei a trazer pessoas. Comecei a fazer reunião com 5, com 10, com 15, 20 pessoas, só americanos. E eu estava pregando a palavra, Davi. Eu estava pregando o evangelho para os americanos. Eu Tenho não estava certeza. fazendo barganha. Eu não estava pedindo dinheiro, oferta, sacrifício. Eu pedia, mas se eles quisessem dar, eles davam. Eu não insistia. O meu foco era outro. E quando eu chegava com o alforje lacrado, com as ofertas que os americanos davam, e eu entregava levava na igreja, deixava no escritório, o pastor, como eles gostam de dizer o termo, o pastor quase que manifestava, porque tinha dado pouca oferta. Não deu nada, fogueira santa lá, não deu nada, oferta lá, tá uma vergonha. Você acha que o bispo aceita isso daqui, rapaz? Eu tô falando para 20 pessoas. Você acha que o bispo liga para mim perguntar quantas pessoas deu? O bispo liga, quer saber quanto que deu de oferta, quanto que deu de dinheiro. E eu não aceito aquela vergonha fechar na minha mão, por causa de você, seu incompetente. Eu era o único obreiro lá no inglês. Não tinha outro. Chegou uma obreira de um outro país, se eu não me engano, de Moçambique. Chegou uma obreira de Moçambique. Aliás, Davi, eu quero mandar um abraço para todo o povo de Moçambique, para os angolanos e para os moçambicanos. Eu conheci pessoas aqui nos Estados Unidos maravilhosos daquele país, pessoas incríveis, É um povo muito acolhedor, eles são muito acolhedores, acolhedor, Davi. muito carinhosos. Mas que da mesma forma assim como os brasileiros são vítimas da Sim, instituição Igreja Universal. sim. Eu vi obreira aqui que veio para cá por causa do casamento, ficar próximo do noivo, e um casal de pastor que recebeu ela aqui, até ela ter entrevista com o bispo para assinar os documentos. A obreira era humilhada todo dia, todo dia, todo dia. O pastor parava de pregar em língua em inglês para xingar a obreira em português, e os americanos não sabiam o que estava fazendo. Meu Deus Às do vezes a minha céu. esposa depois chegava lá e abraçava a obreira, e o pastor falava assim: "Você acha que eu vou assinar para essa desgraçada casar?" Meu Deus do céu, Olha, gente. olha, olha o vocabulário. A obreira, para as pessoas que não sabem, a obreira para casar com um pastor da Igreja Universal, ela precisa de muitas autorizações, ela precisa ser aprovada, ela tem que ser aprovada na onde ela veio, ela tem que fazer um curso, ela tem que fazer o Godlywood, ela tem que fazer mais não sei o quê, ela tem Ficar que na fazer casa do bispo, e cada depois regional. ainda depois, o pastor que vai casar com ela, primeiro ele tem que bater a meta dele, porque se ele não bater a meta dele, também não casa não. É, E a moça atravessou o mundo, atravessou o continente africano, veio aqui nos Estados Unidos se dedicando e tudo, e o pastor por trás falando desse jeito: meu Deus do "Eu céu. não assino para essa desgraçada casar de jeito nenhum".
e daí falou um palavrão, eu quero que aquele um cara lá falou um palavrão, se lasque. Meu Deus do céu. Desse jeito. Estão corrompidos dentro da instituição, muitos, eu torno a dizer muitos, eu não digo todos, mas muitos, vestindo uma máscara, Eu tenho certeza, eu tenho vestindo uma certeza, máscara. tenho certeza. E, Davi, até que eu tive um problema com esse pastor, porque esse pastor ofendeu a minha esposa, o pastor queria que a minha esposa se tornasse obreira, e a minha esposa não queria ser obreira, a minha esposa nunca quis ser obreira, e esse pastor ofendeu a minha esposa, e eu fui tirar satisfação com ele. Eu viajei 1 hora para tirar satisfação com esse pastor. E na hora, eu muito inocente, eu falei assim: eu não acredito que o bispo Sérgio lá no Brasil, o Sérgio Corrêa, que cuida dos obreiros, eu falei assim: eu não acredito que o Sérgio Corrêa trata, ensina vocês a tratar mal os obreiros. Eu não acredito que o Bispo Macedo, que o Renato, eu não acredito que o Renato, olha a minha inocência. Não acredito que eles sejam assim, não acredito. Não, mas quando eu falei para ele, eu falei assim, porque eu falei, Entendi. pastor, pelo menos eu sei que eles não vão, pelo menos ofender, não. Que eles tratam mal, eles tratam. E eu tirei satisfação com o pastor. Falei, não, de jeito nenhum, eu vou chegar aqui, vou meter o pé no escritório e vou esculhambar a esposa do senhor vai aceitar? Ele não aceita. Eu falei, então vai ter uma briga feia aqui, eu falei para ele. Ele vai ter uma briga feia, porque eu, como um homem, eu não aceito. E se o senhor fazer qualquer coisa, eu vou chamar a polícia. Daí eu quero ver. Esse foi o estopim, Ricardo, para Não, você. não, Eu ia chegar, né, deixa eu mencionar essa parte, né? não. Perguntar a você. Isso foi estopim para mim sair do inglês. Porque Ah, o bispo do inglês, o bispo responsável pelos obreiros do inglês, queria me conhecer. E já hum, tinha marcado uma entrevista. E parece que o pastor ficou com medo de eu contar para o bispo o que aconteceu. Daí sim. foi melhor o pastor falar para o bispo que eu era problemático. Uhum. Porque Sujar a imagem. daí o próprio bispo entrou em contato, o pastor entrou em contato com o bispo ligou e falou que eu não precisava mais ir lá e tal, ficar na minha cidade, para mim não precisar viajar muito, porque às vezes eu ia 3, 4 vezes por semana, às vezes domingo, 2 vezes por dia, eu ia para essa cidade. Uhum. E às vezes aqui, Davi, neva, cai muita temperatura, as estradas ficam congeladas. E eu lembro que esse pastor, uma vez, a temperatura caiu muito, congelou tudo, deu alerta, que era para ninguém sair para a rua. E esse pastor queria que eu pegasse um carro e dirigia 1 hora, porque ele queria uma pessoa para tirar neve da frente da igreja para ele fazer a reunião. E Ah, que como gracinha. E daí foi acumulando coisas desse tipo. Eu comecei a ter atrito com ele. Então foi melhor ele falar para o bispo que eu não servia para mim voltar para o português. Quando eu Sim. voltei para o português, Davi, voltei a fazer o trabalho que eu sempre fazia no português e tudo, já dentro da igreja. Só que eu já estava começando a ficar meio assim, já não fazia do jeito que eu tinha que fazer, eu já não olhava com os meus olhos. Falei, não, do jeito que está, não posso aceitar isso. Sim. Do jeito que está, não dá. Veio uma fogueira santa, Davi, e eu tinha separado para essa fogueira santa dar $10.000. $10.000. E a minha esposa não queria que eu desse esse dinheiro. Sempre a minha esposa, sempre Deus usando a minha esposa para abrir meus olhos. Sim. E às vezes tem muito obreiro que está passando por isso. Ou a esposa abrindo o olho do marido, o marido abrindo o olho da esposa. É Deus É, falando e ela achando que é o diabo. é verdade. Às vezes é o parente, né? Às vezes o parente fala É, assim, é o tá diabo, é o falando. Satanás, é o. Daí que aconteceu? Nós fomos conversar com o pastor. Falei, pastor, eu quero sacrificar, minha esposa não quer. Daí o pastor tentou entrar no psicológico da minha esposa. E a minha esposa não quis.
A minha esposa não aceitou, a minha esposa falou: "Não, não, não quero e tal". Eu sei que no final, me respeitando muito, a minha esposa falou: "Não, tudo bem, você quer fazer, você faz". Davi, eu dobrei o meu joelho no meu quarto e fiz uma oração. Eu fiz uma oração sincera, Davi. Eu pedi para Deus: "Meu Deus, abre os meus olhos. Eu preciso saber a verdade. Eu não sei qual é a verdade. Eu não sei ainda o que o Senhor quer de mim. Eu ainda não sei o que o Senhor espera de mim". E eu com o envelope, com os US$ 10.000 dentro do envelope, eu peguei e no domingo eu fui para a reunião, entreguei o envelope. Davi, a partir desse dia, o que que aconteceu? Toda vez, tudo que acontecia dentro da igreja, eu enxergava de maneira diferente na Bíblia. Eu enxergava que o preço já tinha sido pago, eu enxergava que eu não precisava sacrificar, eu enxergava quando o pastor falava que eu ia para que a pessoa que não sacrificava ia para o inferno, eu eu já vinha com outra palavra do evangelho: "Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nada pode me separar do amor de Cristo". Eu comecei a entender que eu tinha sido escolhido antes da fundação do mundo, que eu era um eleito, que eu era um predestinado. Realmente estava dentro de mim o evangelho. Aquele engano da religião, aquele engano da instituição, ele foi caindo por terra. Impressionante, Davi. As coisas começou a acontecer, os meus olhos começaram a abrir e e foi mudando, foi mudando. Eu já não aceitei mais, eu já comecei a ver o dízimo de maneira diferente. O pastor pregava do dízimo, já vinha as passagens na Bíblia. Eu falei: "Não, mas". E, Davi, um detalhe, eu não escutava canais de denúncia.